Ao vivo. Boa noite, gente. Feriado, frio, São Paulo. Muito frio. Esperar o povo se achegar aí. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Mais uma live. Como é que vocês estão? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Escreva aí nos comentários se vocês estão vendo bem, por favor. Se estiverem ouvindo bem aí, escrevam por favor. E aí a gente já começa nessa noite fria. Pelo menos aqui em São Paulo tá bastante frio. A Thaís está com as crianças ali fazendo as crianças dormirem. Nesse friozinho, né? As crianças ficam mais manhosas para dormir. Ela tá lá com eles. Tá tudo bem? Beleza, vamos lá então. Boa noite, gente. Vamos lá. Qual que é a live de hoje? O tema da live de hoje é haja como adulto, né? A gente observa que nos últimos tempos há uma infantilização dos adultos, uma infantilização das pessoas mais velhas, né? É a síndrome do velho novo, né? As pessoas que já têm certa idade e não perdem o hábito da adolescência. E aí quando a gente vê, principalmente na internet, hoje a gente vê pessoas que fazem questão de se colocarem em dancinhas, se colocarem em exposições, adultos que vão em festa de criança e parece mais criança do que as crianças, adultos que se colocam em umas posições que não são legais de se portar, se portam de uma maneira totalmente equivocada. E eu queria falar um pouco sobre isso, principalmente sobre homens, né? Sobre homens, claro que serve para ambos, mas principalmente sobre homens, né? Uma das coisas que me intriga muito é quando a gente pega aqueles adultos, e principalmente homens têm bastante esse hábito, homens que perdem o seu tempo porque têm o hábito de jogar videogame, por exemplo. E aí eu começo a despertar uma série de questionamentos, né? As pessoas os homens que se levantam e falam assim: ah, jogar videogame, ah, não tem nada a ver, ah, é só um joguinho. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas, de casais que a gente tem contato e mulheres que fazem contato conosco e reclamam dos seus maridos o tanto de tempo que eles perdem jogando videogame, abandonando as atividades triviais do dia a dia para ficar ali enfurnado no jogo. E as atividades ordinárias do dia a dia, as responsabilidades ordinárias do dia a dia, ele abre mão e, consequentemente, ele vai sobrecarregar quem? A sua esposa. Então, são essas infantilidades que nós falamos, gente, de pessoas que ainda não conseguiram amadurecer a sua mentalidade. A sua carcaça, né, que é que a gente costuma dizer, a sua carcaça, ela amadurece, a sua carcaça, ela envelhece, mas a sua mentalidade ainda é de um adolescente de 13 anos. A mesma coisa aqui perto da minha casa. Boa noite, Eduardo. Aqui perto da minha casa, às vezes a gente passa assim, terça-feira à tarde, voltando da escola das crianças, buscando as crianças, quarta-feira à tarde, e aí a gente depara com um monte de marmanjo, assim. Quando eu falo marmanjo, eu falo de homens de barba já grisalha, assim, meio grisalha, cabelo meio grisalho. E não é um ou dois, não, são vários. Na rua, sabe fazendo o quê? Empinando pipa. Aí eu falo, como esse povo consegue? E digo assim, não é em épocas do ano, não, é boa parte do ano, na verdade. E eu falo assim, eu comento direto com a Thaís isso, né? Eu falo assim, com certeza esse povo não tá com a situação arrumada em casa. A mulher está sobrecarregada em casa, tendo que cuidar da casa, tendo que cuidar dos filhos, às vezes tendo que trabalhar, enquanto o bonitão tá aqui empinando pipa. Eu duvido que esse tipo de homem aí tá com a vida resolvida em casa. E aí que tá o problema, gente. Se você tem passado por isso, você é esposa, tá passando por isso com o seu marido, ou se você é o marido e tá passando por isso com a sua esposa, as coisas precisam ser orientadas. As coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Sabe? Porque senão o casamento tende a ruir, tende ao fracasso. Porque uma parte vai ficar sobrecarregada, não tem jeito.
E uma hora esse parafuso vai espanar. Entende? E aí a nossa responsabilidade de entender, né? De entender qual que é o meu papel social. Vou falar do social, não vou nem falar de homem, ou de marido, ou de profissional que seja. Qual é o meu papel social? Caramba, eu sou um homem. Vou partir do pressuposto que estamos falando de homens casados. Eu sou um homem, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho um trabalho. O que eu preciso fazer em cada um desses meus papéis sociais que eu cumpra como homem? O que eu preciso fazer? Então, há uma falta de amadurecimento do povo. Deixa eu ver a pergunta aqui do Eduardo. Como você enxerga o futuro dos relacionamentos perante a realidade de homens imaturos e com uma energia mais feminina? Essa é uma grande preocupação, viu, Eduardo? Que desde o marxismo cultural, na verdade desde os anos 60, ali a gente vê uma inversão de papéis porque as mulheres foram empoderadas. E eu não estou fazendo ideologia de nada aqui, sem qualquer fato ideológico aqui. Eu estou falando uma realidade, gente, tá? A partir dos anos 60 ali, da época dos hippies, né? E a gente vem carregando isso. Mulheres eram muito oprimidas por homens que não tinham consciência, né? Da sua postura e eram muito agressivos com suas mulheres. Consequentemente, as mulheres elas se fecharam. E aí, quando tiveram os seus filhos, os filhos homens, elas super protegeram, e suas filhas mulheres, elas vai trabalhar, você não tem que confiar em homem, você não precisa ficar no rabo de saia de homem nenhum, você tem que ter a sua vida, tem que ser independente. E hoje, a geração dos nossos pais, a gente pega homens que são fracos porque foram super protegidos pelas suas mães daquela época da geração hippie, e mulheres que são muito fortes porque foram impulsionadas e obrigadas a lidar com aquela dificuldade que elas estavam enfrentando. E aí hoje elas são muito fortes. E consequentemente, para casar, elas procuram homens fracos porque elas estão acostumadas com isso e não querem ser dominadas por homens. Então olha o problema que nós enfrentamos, que nós vemos carregando desde os anos 60, lá atrás. Só que a gente não se dá conta disso. E tudo isso vem da década de 20, lá, marxismo cultural. A gente vem trazendo problemas desde lá de trás. E aí, esses homens fracos de hoje são exatamente esses que nós estamos falando. Dos jogadores de videogame, dos empinadores de pipa. E como que a gente consegue ordenar? Como que a gente consegue balizar essa situação? Você primeiro precisa estar instalado na sua circunstância. Qual que é a minha realidade hoje? A minha realidade hoje, eu tenho um emprego tal, eu faço tal coisa, eu tenho tal esse compromisso, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho um lar a zelar. Essas são as minhas responsabilidades. Ok. O que eu posso fazer no meu dia a dia para começar a mudar o meu papel, a mudar a minha realidade, para que eu comece a perder esses pensamentos e essas atitudes infantis na minha cabeça? E aí, quando a gente para pensar, se a gente consegue mudar coisas triviais no nosso dia a dia, a gente fala psicologicamente falando, né? A gente aprende na psicologia, na neurociência, já tem um efeito avassalador na nossa cabeça. Por exemplo, arrumar nosso quarto todo dia, ajudar a limpar a casa, a nossa esposa a limpar a nossa casa, cuidar da nossa esposa, zelar por ela, ser carinhoso com ela, cuidar dos nossos filhos, ajudar a trocar os nossos filhos, ter um tempo com os nossos filhos. Quando a gente se instala primeiramente na nossa realidade, a gente consegue, uau, eu estou conseguindo enxergar agora o meu papel e as minhas responsabilidades, porque você automaticamente é inserido nesse processo. E aí que tá, deixa eu só ver a pergunta do Eduardo aqui, o que ele colocou. Sinceramente, se dependemos aí das ideologias atuais, em 50 anos não teremos mais... É isso aí. Na minha visão, a igreja é um dos principais e mais eficientes... Cara, Eduardo, perfeito, cara. E eu ia falar exatamente isso. Falando dessa parte psicológica, sobre neurociência, sobre postura e circunstância, né? E aí vem ao encontro disso que o Eduardo acabou de falar. Outro ponto vital para a gente conseguir se situar e se instalar na nossa realidade é procurar um apoio religioso, gente. Nós aqui em casa, todos sabem, né? Nós temos a nossa base cristã e isso nos move
A gente aprende os pilares ali de uma família, os pilares ali das responsabilidades de um homem, de uma mulher, na Bíblia, no dia a dia, estudando, buscando, você tendo um tempo de qualidade, de momento de qualidade espiritual com a sua esposa ou com o seu marido. Isso também são bases que vão ser arraigadas dentro do seu peito, e aí quando você se dá conta, você, caramba, cara, nossa, eu não tenho nem mais prazer de fazer esse negócio de videogame aí, porque eu não tenho mais tempo para isso, porque eu tô ocupado fazendo aquilo que me é ordinário, aquilo que me é normal, aquilo que me aquilo que eu sou obrigado a fazer, entende? Então, eu gostaria de incentivá-los aqui hoje. Se você, mulher, tem esse tipo de postura, se você, homem, tem esse tipo de postura, chegou a hora de mudar. Chegou a hora de se posicionar. Chegou a hora da gente fazer de pivotar a nossa vida e entender como eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer. E estamos aqui para isso. A gente tem conteúdo aí todo dia, postando conteúdo todo dia aqui para ajudar vocês a aprender sobre autoconhecimento, aprender a identificar as suas mazelas, para que você, sendo completo, consiga enxergar as mazelas do seu próximo, do seu cônjuge, e às vezes conseguir ajudá-lo. Porque às vezes ele não vai ter a maturidade que você vai ter, mas basta um dentro de uma casa decidir pela transformação, que a casa toda vai ser transformada. Basta um de verdade querer a transformação da sua casa, que toda a sua casa vai ser transformada. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Mas exige esforço, exige paciência, é uma luta constante. Então, bases importantes. Estar situado na realidade, na circunstância que você vive hoje. Circunstância é aquilo que nós presenciamos, é aquilo que nós vivemos hoje. Estou aqui, ó. Qual que é a minha circunstância atual? Eu tenho a minha casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho um trabalho. A minha esposa também trabalha. Essa é a minha circunstância atual. Então nós precisamos entender qual que é a nossa circunstância. Essa é a minha circunstância. Qual que é a sua circunstância? Qual que é a circunstância do seu marido? Entendendo isso, beleza. Eu consigo dar o primeiro passo. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei quais são as minhas limitações. Porque não adianta eu querer ser quem eu sou hoje e amanhã eu quero ser um corredor velocista. Eu quero ser igual o Usain Bolt. Isso é impossível, é balela. Você querer fugir da sua realidade, da sua circunstância. Você não pode fazer isso. É impossível. Você vai ficar vivendo ilusão. Então, vamos lá. Eu entendi qual é a minha circunstância. Segundo, eu vou mudar pequenas atitudes no meu dia a dia. Eu vou ajudar a arrumar casa, eu vou ajudar a minha esposa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou jogar bola com meu filho, eu vou ver um filme com a minha filha. É se instalar ordinariamente. Então, saber qual é a minha circunstância, fazer parte da minha realidade, estar ali presente e ter o apoio espiritual. Se você fizer esses 3 itens, esses 3 fatores que eu passei para vocês, vocês já vão ver mudanças repentinas e mudanças substanciais na vida de vocês. Principalmente homens que aí são muito fracos. E a gente tem muito, infelizmente, eu trabalho no meio militar, né? E muita gente acha que o meio militar só tem os caras casca grossa, os caras que são brabão, os caras que são... Realmente, tem muito cara que aparenta uma casca muito grande. Mas eu já cansei de conversar com um homem de canto e falar assim, cara, como é que tá a sua vida? Ô meu irmão, chega aqui, como é que tá a sua vida? Como é que você anda? E vocês não têm noção do tanto de gente que eu já me vi assim, na minha frente aqui, conversando, chorando, desabando em lágrimas. Porque por debaixo daquela casca toda brava, tem um coração de carne ali pulsando. Um coração de carne ali cheio de sentimentos, cheio de, às vezes, de desespero, de medos. E basta uma conversa e você consegue entrar, e você consegue acessar. Então não importa quem seja, nada supera o amor. Nada supera a compaixão. Então, mulheres, se vocês presenciam isso na casa de vocês, os seus homens infantis, chegou a hora de vocês ajudá-los a crescer, ajudar a amadurecer. Porque senão, igual o próprio Eduardo falou aí, nós teremos, não muito longe, muito em breve na verdade,
uma geração sem referencial de homens, uma geração sem referencial de maridos, sem referencial de pais. E uma geração, uma sociedade sem a base familiar, ela não é uma sociedade. A base de qualquer sociedade é a família. E nós precisamos ter essa consciência. Quando a família começa a ruir, a sociedade ela sucumbe. E nós precisamos ter essa consciência. Então, homens fracos, nós não podemos admitir na nossa realidade. E nós precisamos combater isso. E combater como? Em amor. E é isso, gente. Esse é o que eu queria passar para vocês hoje. Vamos lutar para que possamos ter famílias fortes, famílias que sejam revestidas de amor e que saibam cumprir o seu propósito e ajudar e influenciar a outras pessoas. Essa é a nossa principal missão. Tá certo, gente? A Thaís aqui não conseguiu chegar, acho que ela está com as crianças ali ainda. Mas esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Continuem, persistam, conte conosco. Amanhã, às 21h30, teremos live e a gente se fala, a gente se vê. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Valeu!